E aí, rapaziadinha, sejam muitíssimos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje, meus curumins, eu, Apolo Aleatoriedades e Afins, vai falar sobre uma parada foda, que é sobre peixes. E aí, caboclo, tu gosta de farinha? Gosto. E de peixe? Então já deixe seu like caso você goste do vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para dar aquela apoiadinha bacana para nós. Vamos lá. Se você não mora em uma cavidade natural repleta de estruturas rochosas mais conhecida como caverna, provavelmente você se lembra do peixe diabo negro, né? O peixe das profundezas que decidiu dar um rolê pela superfície e acabou virando notícia. Uma rapaziada achando que era o fim do mundo por algum motivo e outra se decepcionando com o tamanho real dela. Dela? Sim, o peixe diabo negro que apareceu pela superfície era uma fêmea. E como eu sei disso? Bom, esse é o macho do diabo negro, que além de ser muito menor que ela, a única função desse merda é só literalmente achar uma fêmea, grudar nela, morrer e virar um saco de esperma. E você deve estar se perguntando, ou não, o porquê que eu estou falando sobre esse acontecimento. Bom, primeiro que deixa um vídeo com um pouco mais de minutagem, e segundo que eu pretendia fazer o vídeo inteiro falando sobre esse peixe. Mas digamos que as coisas não saíram muito conforme planejado, como dá pra ver. Só que assim, mané, fazer um vídeo sobre esse bicho agora seria a mesma coisa que chover no molhado, porque muita gente já sabe sobre a existência dele e ninguém liga. Então eu pensei na seguinte solução, que foi falar sobre algumas criaturas abissais que vocês provavelmente não conheciam. O que vocês acham? É uma ideia de vídeo um pouco nichada? Sim, né? Como se um monte de outros canais já não tivesse feito um vídeo sobre isso. Mas eu criei esse canal justamente para falar sobre literalmente qualquer coisa que eu tivesse vontade. E eu gosto bastante de animais estranhos. Então é isso, rapaziadinha. E agora, conteúdo. O primeiro peixe bizarro é o peixe olho de barril. Vivendo entre 600 a 800 metros de profundidade e com apenas 15 centímetros de comprimento, esse pequeno peixe possui uma das adaptações genéticas mais bizarras e curiosas do reino animal, que é o fato dele ter olhos grandes com bioluminescência dentro de um crânio transparente. Caralho, olhos esses que são voltados principalmente para cima, mas ele também consegue mudar para qualquer direção. Não se sabe muito ao certo do porquê que ele tem essa anatomia um pouco diferente. O peixe olho de barril já era conhecido pela ciência desde 1939, mas só foi em 2004 que os cientistas conseguiram fotografar um exemplar vivo. Antes disso, só conhecia espécimes danificadas trazidas por redes, que me faz pensar na seguinte coisa: como é que deve ter sido a reação dessa rapaziada ao ver esse bicho pela primeira vez? Eles devem ter pensado que isso aqui era, sei lá, algum tipo de alienígena. Mas não, Isso é feinho mesmo. E o que eu mais gosto desse peixe é o fato dele ter essa carinha de emburrado aí, que é lindo. Esse bicho aqui, que mais parece que saiu de algum filme de Alien, é a enguia pelicano. Vivendo entre 500 a 3.000 metros de profundidade e medindo 1 metro de comprimento, mas muito desse tamanho se deve por conta dessa cauda bestaferamente longa, é uma espécie bastante curiosa, porque apesar do nome, na verdade esse peixe não é uma enguia. O mar tá cheio dessas, tá ligado? Mas o que se destaca na aparência desse peixe é a sua boca enorme em volta de um tecido fino, aonde ela simplesmente deixa aberto e come o que tiver na frente dela. E por conta elas não terem essa seleção de alimentos, teve alguns casos de enguia pelicano que tentaram comer algo maior que elas e o peixe acabou rasgando a boca dela. Outra coisa é a forma de defesa dela, porque quando ela se sente ameaçada, ela infla igual um balão, inclusive meu pau na sua mão, para tentar parecer maior e afastar possíveis predadores. Peixe remo, também conhecido como o peixe do juízo final, um nomezinho leve, né? Vive entre 200 a 1.000 metros de profundidade e com apenas 3 metros de comprimento. É cercado de mitos e lendas de que eles seriam mensageiros do deus do mar lá do Japão, já que toda vez que esse peixe aparece na superfície, desastres acontecem. E essa má fama começou por volta de 2010, quando 10 desses peixes começaram a aparecer nas praias do Japão. E pouco tempo depois aconteceu aquele terremoto em Fukushima. Tem muitas teorias do porquê eles sempre aparecem antes de um desastre natural acontecer. Uma delas que eu acho particularmente mais aceitável é a de que, como eles são peixes que vivem lá no fundo, eles são mais sensíveis às mudanças tectônicas. Mas apesar de toda essa má fama, não dá pra negar que eles têm um moicano estiloso, né? Eu tenho certeza que você já deve ter visto essa imagem e se perguntado: que porra é essa? Vivendo a 6.000 metros de profundidade e medindo entre 4 a 8 metros de comprimento, muito disso por conta desses tentáculos filha da putamente compridos, essa é a lula bigfin. A primeira aparição dessa criatura foi em 2007, em um petroleiro no Golfo do México, com uma câmera subaquática. E o que a rapaziada viu foi isso. Eu não consigo imaginar como é que deve ter sido a reação dessa galera por ter visto essa criatura. Cara, se eu visse uma porra dessa assim no mar, eu
nunca mais tomaria banho. Existem pouquíssimas aparições registradas da Lula Big Fin. Por conta disso, não tem tantas informações sobre ela, tipo, o que elas comem, tá ligado? Mas uma coisa é certa, ela é mais uma das inúmeras criaturas bizarras que habitam no fundo do oceano. E assim finalizamos o vídeo de hoje. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Esse vídeo foi um pouquinho mais curto do que o habitual, que eu precisava postar. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, né? Eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo. Nos vemos na próxima e tchau!